Olá a todos, eu me chamo Matheus Argolo, sou mediador de matemática do Polo de Macaé. Eu separei duas questões aqui para a gente resolver juntos. E a primeira questão é essa daqui, é uma questão do Enem de 2018. Diz o seguinte: um designer de jogos planeja um jogo que faz uso de um tabuleiro de dimensão n por n, com n maior ou igual a 2, na qual cada jogador, na sua vez, coloca uma peça sobre uma das casas vazias do tabuleiro. Quando uma peça é posicionada, a região formada pelas casas que estão na mesma linha ou coluna dessa peça é chamada de zona de combate dessa peça. Na figura está ilustrada a zona de combate de uma peça colocada em uma das casas de um tabuleiro de dimensão 8 por 8. Bom, aqui está a figura que apareceu na prova. Vejam só, se colocou a peça ali no meio, a peça, esse pontinho preto, e essas casas aí marcadas em cinza mais escuro são a tal da zona de combate dessa peça. O tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de se posicionar a segunda peça aleatoriamente, seguindo a regra do jogo, e esta ficar sobre a zona de combate da primeira, seja inferior a 1/5. A dimensão mínima que o designer deve adotar para esse tabuleiro é 4 por 4, 6 por 6, 9 por 9, 10 por 10 ou 11 por 11. Eu vou pedir para que vocês tentem resolver essa questão, pausem o vídeo agora e voltem daqui a pouco para acompanhar a resolução. Bom, aí está a figura do nosso tabuleiro. No caso, a gente não sabe ainda quantas casas vai ter o tabuleiro, não é? A gente está justamente querendo saber o número de casas para que aquela probabilidade ali que a gente viu seja inferior a 1/5. Bom, a gente sabe que o tabuleiro ele tem n por n casas, isso quer dizer, ele tem n casas de altura e n casas de largura. Ou seja, ao todo, esse tabuleiro vai ter um número n ao quadrado de casas, né? Basta que a gente multiplique as casas na vertical pelo número de casas na horizontal para achar o número total de casas. Só que depois que a gente coloca a primeira peça, só algumas dessas casas vão estar disponíveis para que a gente coloque a segunda. Isso vai ser importante. Então, lembre-se do seguinte: o número de casas disponíveis depois de colocar a primeira peça vai ser n ao quadrado menos 1. Né? Eu tenho que descartar a casa que eu já coloquei a peça. A zona de combate vertical vai ser constituída por n menos 1 casas, né? São as n casas que estão na coluna daquela peça que eu coloquei primeiramente, né? Menos a casa da primeira peça. Da mesma forma, eu vou ter n menos 1 casas na zona de combate horizontal dessa peça, né? Se eu somar essas casas, eu vou ter isso aqui, ó, n menos 1 casas na zona de combate vertical, mais n menos 1 casas na zona de combate horizontal. Isso dá ao todo 2n menos 2 casas, né, na zona de combate da primeira peça colocada. O nosso experimento é, depois de colocada uma primeira peça no tabuleiro de tamanho n por n, colocar uma segunda peça aleatoriamente no tabuleiro numa das outras casas disponíveis. O evento E que nos interessa é que essa segunda peça caia na zona de combate da primeira, né? Como a gente, ao escolher essa outra casa, né, na qual a gente vai colocar a segunda peça, não tem uma preferência, razoável supor que todas as casas do tabuleiro elas são equiprováveis, ou seja, elas podem ser escolhidas, né, com a mesma probabilidade. Isso vai fazer com que a gente consiga definir a nossa probabilidade, já que a gente está falando de um espaço amostral equiprovável, dessa forma. Probabilidade é simplesmente uma razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, né? Já devem estar acostumados com isso. Nesse caso aqui, quem são os nossos casos favoráveis e quem são os nossos casos possíveis, né? Os nossos casos possíveis são simplesmente as casas disponíveis, né? As casas que a gente vai escolher para colocar a segunda peça. E os nossos casos favoráveis são simplesmente as casas na zona de combate da primeira peça. São eles que estão definindo lá o meu evento E, né? A gente já viu lá no slide anterior que o número de casas disponíveis é n ao quadrado menos 1, né? No tabuleiro de n por n. E o número de casas na zona de combate da primeira peça é 2n menos 2. A gente vai querer, então, que essa probabilidade ela seja menor do que 1/5. E o que a gente vai fazer agora? Calcular o n que faz com que isso aqui seja menor do que 1/5. A gente vai estar interessado no menor n
possível, beleza? Reescrevendo essa equação, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, é uma fatoração por evidência no numerador e uma fatoração por diferença de dois quadrados no denominador. A gente faz com que a fração ali à esquerda fique assim, né? Se vocês multiplicarem n menos 1 por n mais 1, vocês vão ver que a gente volta ao que está em cima, que é n ao quadrado menos 1. A mesma forma ali com o 2 que multiplica o n menos 1. Se a gente multiplicar o 2 pelo n menos 1, a gente vai chegar a 2n menos 2, beleza? Isso vai fazer com que a gente consiga cortar o n menos 1 do numerador com o n menos 1 do denominador. Como esse n menos 1 é necessariamente positivo, a gente não vai precisar mexer no sinal ali da equação. A gente vai mantê-lo da forma que está, beleza? E a fração à esquerda do sinal de menor que fica assim, 2 sobre n mais 1. Vamos reescrever essa fração aí 1/5 como uma fração equivalente. Vocês já vão ver por quê. 1/5 é equivalente a 2 décimos. Reescrevendo tudo aqui em cima. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente multiplicar cruzado e reescrever a equação dessa forma, a gente vai ter 2 multiplicando 10 e 2 multiplicando n mais 1. Como a gente tem o mesmo fator aparecendo nos dois lados, a gente pode cortar esses dois 2 e aí ficar só com 10 de um lado e n mais 1 de outro, ok? E aí, passando o 1 para a esquerda, ele vai passar com sinal negativo, vai subtrair do 10 e vai ficar 9 é menor do que n, ou seja, o n ele vai ter que ser maior do que 9, ok? O menor inteiro que satisfaz essa condição é o 10. Então, nesse caso aí, a resposta é que o n vai ter que ser igual a 10, ou seja, eu vou ter que escolher um tabuleiro de lado 10 por 10, para que a probabilidade de eu colocar a segunda peça na zona de combate da primeira peça, já colocado no tabuleiro, seja menor do que 1/5. Esse é o menor n, o menor lado, né, que eu consigo. Poderia funcionar para 11, para 12, para 13, mas eu estou interessado no menor possível, que nesse caso é 10. A segunda questão diz o seguinte: numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente, tá? A probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3 e de acusar a cor vermelha é de 1/3. Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? É essa aqui que está na letra A, letra B, C, D ou E. Novamente, eu pediria que vocês parassem o vídeo aqui, tentassem resolver essa questão e depois acompanhassem a resolução. Bom, o que vai acontecer? A gente tem um semáforo que é um semáforo assim, mais simples, né? Vocês podem estar pensando que esse semáforo pode ter a cor amarela, mas não tem. São só essas duas cores, vermelho e verde, né? Ocorre uma pane e esse semáforo ele pode ficar assim, ele pode acender o verde, né? Isso tem 2/3 de chance de acontecer, né? 2/3 de chance de acusar a cor verde depois da pane, ou ele pode ficar assim, né? E essa segunda possibilidade aí, ela tem 1/3 de chance, né, de acontecer. E aí, vamos para algumas possibilidades considerando todos os semáforos na avenida. Acontece a pane, acontece para todo mundo. E aí, os semáforos eles ficam malucos e vão acendendo. Pode acontecer do primeiro acender verde, do segundo acender verde, do terceiro, do quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º acender em verde, né? Todo mundo acendeu verde, né? Isso é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, por exemplo, é os 10 semáforos assumirem uma configuração como essa aí, né? Só o segundo, quinto, o oitavo e o nono acenderam vermelhos, né? E o resto acendeu verde, tá? Uma terceira possibilidade, né, que não é... Isso aqui não é uma lista exaustiva, né? A minha intenção não é mostrar todas as possibilidades possíveis, até porque são muitas, mas uma terceira possibilidade é essa daqui, né? Todos acenderam vermelhos, mas o terceiro, e apenas o terceiro, acendeu verde, né? E essa daqui, né, esse evento aqui em particular, é um daqueles eventos que nos interessa, né? É uma das configurações que, na verdade, vai constituir o evento que nos interessa, que é acendeu apenas um semáforo
na cor verde e o resto vermelho, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa configuração específica aqui, né? E vamos fazer o seguinte, bom, vamos calcular a probabilidade da configuração específica abaixo ocorrer, né? E como é que a gente faz isso? Bom, essa configuração, ela tem uma chance de acontecer. E a gente pode calcular essa chance dela acontecer quebrando ela em algumas partes. Por exemplo, a gente pode considerar, né, para calcular a probabilidade dela acontecer, a gente pode considerar a probabilidade dos semáforos acenderem verde ou vermelho. O que acontece? Para o semáforo acender verde, a probabilidade é de 2/3, né? E para acender vermelho, a probabilidade é de 1/3. Como estamos lidando com eventos independentes, ou seja, se um semáforo acende verde, isso não influencia em nada o semáforo que está do lado, por exemplo, a acender verde também, ou vermelho. Então, eles não têm influência uns dos outros. Então, isso aqui é o que quer dizer que ele é independente. Tá? Como estamos lidando com eventos independentes, a probabilidade do evento composto simultaneamente por todos os eventos acima é igual ao produto das probabilidades dos eventos unitários. O evento unitário é o semáforo acender verde ou vermelho, beleza? Então, eu vou fazer essa conta aqui e chegar a esse resultado, né? Eu vou simplesmente multiplicar todo mundo, né? Ali do denominador você tem 10 números 3, né? Que multiplicados vai dar 3 elevado a décima. E em cima você tem tudo 1, com exceção dali do 2, que é associado à probabilidade do semáforo 3 acender verde, beleza? Então, a probabilidade dessa configuração específica ocorrer é 2 sobre 3 elevado a décima. E é importante notar que a configuração dos semáforos do slide anterior, ela não é a única possível, né? Porque o que acontece? A gente está interessado em achar as configurações em que apenas um semáforo acende verde. Então, você tem um total de 10 formas diferentes de apenas um sinal verde acender. Essa é uma delas, né? A gente já viu que a probabilidade dela acontecer é 2 sobre 3 elevado a décima. A gente tem também essa, né, configuração aí, que pode interessar. Na primeira, né, o que a gente viu ali no slide anterior, só o semáforo 3 acendia verde, aí só o semáforo 1 acende verde. Pelo mesmo raciocínio que a gente usou, a gente também acha que a probabilidade dessa configuração aí de cima, né, do semáforo 1 acender verde, ocorrer só o semáforo 1 acender verde, é 2 sobre 3 elevado a décima. Eu também tenho essa configuração aqui, né? E todas as outras até só o semáforo 10 acender verde. Todas elas têm probabilidade 2 sobre 3 elevado a décima. São ao todo 10 formas, né? E o que acontece? Como cada configuração dessas constitui um evento mutuamente exclusivo em relação a outro, quer dizer o seguinte, quando você tem que só o sinal 1 acendeu verde e todos os outros acenderam vermelhos, né? Nenhuma das outras configurações abaixo vai poder ocorrer. Você não tem sobreposição de eventos, sabe? Vocês já vão excluir todas as outras configurações possíveis, né? Acendeu daquele jeito ali, por exemplo, que está na linha 1, não tem como acender de outra forma. Foi aquela configuração lá que os semáforos assumiram. Então, o que a gente vai fazer para calcular a probabilidade total é somar todo mundo, né? Nesse caso aí, eu não vou multiplicar, mas eu vou somar as probabilidades, né? Que são jeitos diferentes de eu satisfazer uma determinada condição. Então, eu vou ter isso aqui, né? Eu tenho, em todos os casos, probabilidade de 2 sobre 3 elevado a décima, são 10 casos, então multiplico por 10. Então, a resposta deveria ser essa daí. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.